E o BCFF11 encerrando ali basicamente o seu ciclo com chave de ouro. Basicamente ele pegou lançou seu último relatório gerencial e tem excelentes notícias para ele. Tanto para ele como para o seu sucessor, que será o BTHF11, que logo logo ele vai estar sendo negociado aí, que a gente vai poder estar comentando sobre ele. Só que vamos atualmente estar falando sobre o BCFF11 e os seus dividendos, porque tem ótimas notícias para ele. E para a gente começar primeiro, você vai comentar aqui se vocês têm o BCFF11 e se vocês vão continuar tendo cota deles. E também o BCFF11, a gente já tem uma excelente notícia dele, que ele anuncia ali um lucro de quase que 100% em seu maior em relatório gerencial. Lembrando que é basicamente o seu último relatório em meia fusão com o BTHF11, que é basicamente o sucessor do BCFF11. Então, quem tem cotas do BCFF11 vai basicamente transformar em BTHF11. Só que como que o BCFF11 ele gerenciava todo aquele dinheiro que tinha dentro dele? Se você observar aqui, você vai ver o quê? Que basicamente todo o dinheiro que vinha dele vinha ali de renda de outros fundos imobiliários. Então ele era um FOF ali já muito bem estruturado. Ele também tem uma parte ali de atrelada a um pouquinho dos CRIs, que seriam dívida do setor imobiliário, um pouquinho de ganho de capital ali e um pouquinho de reserva de emergência. Porém, a sua estratégia principal é investir em outros fundos imobiliários e a sua estratégia secundária é investir em CRI, em dívida do setor imobiliário. O BCFF11 é um fundo que foi muito famoso por vários youtubers ali estarem investindo nele, principalmente pelo seu histórico de dividendo, porque tem um histórico muito longo de pagamento de dividendo, tendo um dividendo ali acima da média, porque a gente vai ver que ele pagaria muito mais do que 12% ao ano de dividendo. Então isso aqui é um dividendo absurdo. Outro ponto, que ele também tem uma liquidez média gigantesca e agora ele vai ter basicamente um sucessor. Então essa linhagem dele vai continuar. E para onde vai estar partindo esse BTHF11 que vai surgir ali do BCFF? Basicamente vai acontecer o quê? Ele provavelmente vai manter essa estratégia dele, atrelada à parte de outros fundos imobiliários, também ali com um pezinho em outros CRIs, porque isso é uma nova estratégia que a gente está vendo de outros fundos imobiliários, onde a estratégia dele principal é investir em outros fundos imobiliários, porém, com todo aquele dinheiro que sobra para ele, ele consegue alocar em outros CRIs, que tem um risco muito maior do que você investir em outros fundos, porém esse risco vai trazer um retorno muito maior para o cotista. E é isso que o BCFF11 estava fazendo e provavelmente essa estratégia continue com ele. Os seus 20 fundos maiores que ele tinha em carteira era o BTLG11, CPTS e RDM. Então, são outros fundos imobiliários que a gente está muito conhecido aqui no mercado. E também a parte ali de CRI deles era muito atrelada ao IPCA. E isso é muito interessante, porque toda vez ali que o IPCA sobe, ele acaba ganhando mais dinheiro ainda com os seus CRIs. Dentro desses CRIs, ele pode ganhar um rendimento ali, que é basicamente da dívida que ele vai estar ali com os seus credores, ou então ele pode pegar esse CRI e fazer aquele famoso giro, comprar e vender ali, conseguindo um lucro maior. Cara, ele consegue um lucro maior, ele distribui mais dividendo. Basicamente isso que acontece. Por ele ser um fundo imobiliário desde lá de 2016, ele tem um histórico muito longo de pagamento de dividendo. Então, desde 2016, ele já pagou mais de 93% do seu valor em dividendo. Isso daqui, lembrando que ele já está atualizado ali para o seu valor de menos de R$ 10. Porque para quem já investe ali em fundo imobiliário, com certeza lembra o BCFF na casa dos seus 70, 80, R$ 90, como ele era negociado. Depois teve o desdobramento de 10 cotas para uma, ficando ali negociado a um preço bem baratinho. Agora, se você observar bem, por ele ser um FOF, qual que vai sempre ser a grande vantagem? Ele é um fundo ali meio a meio. Como assim? O fundo meio a meio que eu falo, ele nunca vai ser o fundo que mais vai pagar dividendo, porque ele está pagando 12,63%, é um excelente dividendo, porém não é o que mais paga. Porém, ele nunca vai ser o fundo que menos vai pagar dividendo. Então, ele sempre vai estar ali no meio a meio. Tem fundo que está pagando muito menos, beleza. Só que tem fundo que está pagando muito mais, beleza. Ele sempre vai estar no meio. Estar no meio não é necessariamente ruim, porque quando você vê o mercado caindo, você não vai querer ser aquele fundo que mais vai estar caindo. Então, o BCFF11 também vai acontecer isso. Ele não vai ser o fundo que mais vai estar caindo e nem o fundo que mais vai estar subindo depois. Ele sempre vai estar no meio a meio.
Então, eu sempre falo, eu tenho somente um FOF na minha carteira. E o porquê que eu tenho esse FOF? Porque foi por onde eu comecei, por onde eu colocava um pouquinho mais de dinheiro. Porque com isso você consegue ter uma diversificação muito grande, você vai ter uma pessoa capacitada ali tomando as melhores decisões. E também, você vai ter ali uma segurança, né? Porque, cara, o gestor está simplesmente para acompanhar o mercado ali 24 horas com toda uma equipe especializada ali para tomar as melhores decisões. Então, como eu não tinha um grande conhecimento, eu comecei por isso. Então, você tem que ver, se você gosta do mercado financeiro, gosta de acompanhar e tem tempo e dinheiro para isso, você pouco provável vai gostar de FOF. Por quê? Se você vê aqui, olha, no seu relatório gerencial, você basicamente vê todos os seus fundos imobiliários que ele tem em carteira. E isso é uma coisa aí que você pode simplesmente ver os fundos que ele tem em carteira, ir lá e comprar, sem precisar pagar duas taxas de administração ou então até mesmo duas taxas de performance, que nem pode acontecer. Então você pode simplesmente copiar. Vai ficar um pouquinho ali desatualizado, né, de uma semana para outra, mas você pode estar copiando. Tanto que eu já fiz isso. E uma coisa que eu queria falar aqui sobre o BCFF, uma coisa que é muito interessante, que pouca gente eu vejo falando, que é do que? Cara, sempre procure comprar um fundo imobiliário sem taxa de performance ou com taxa de performance baixa. Por que que eu estou falando isso? Toda vez tem momentos ali que os fundos imobiliários estão muito bons, ganham muito dinheiro. E toda vez que tem uma taxa de performance muito alta, com 20, 30% do que excedeu o benchmark, o fundo basicamente vai ser o que maior vai ter lucro. E não você que é cotista. E você, como é cotista, você quer o quê? Um fundo que dê lucro para você. Então é isso que você tem que estar buscando.